Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui a mais um estudo de mercado na Smart Money Club. Eu e o Jada aqui vamos falar o que aconteceu no dia de hoje e comentar algumas situações aí muito top que aconteceram, trades que foram muito massa. Hoje o Minites também deu uma respondida bacana. Na hora do ao vivo que estávamos ali, era para ter rolado o trade, né? Mas nem tudo é como a gente quer, porém eu deixei lá, ó. Galera, é compra! Fez esse movimento aqui, compra e o bicho foi-se embora. Então isso é o que vale em consideração aí, né, Jada? Hoje foi bacana, não foi não? Foi top que veio na hora do almoço, né? O cara almoçando e, Ali e é o a dinheiro sobremesa. entrando. É a sobremesa. É, a sobremesa, é verdade. Foi top Ó, demais. E é isso aí, galera. Vamos embora mais um estudo de mercado. Pra show de cima. bola. Galera, como eu tinha comentado também, eu falo sempre aqui, meu irmão, lá naquele topo, por não ter rompido e sim ter violado, a gente fica cismado e o que acontece é isso, ó. Deixa mais liquidez e agora sim quebrou uma estrutura. Então, a partir desse momento, o que é que nós temos? Nós temos um range novo validado e um fundo que nós temos aqui, ó, para perdê-lo, tá? A gente tem um outro fundo que a gente pode perder esse fundo e surfar até a subestrutura para poder pegar um trade, por exemplo, uma venda aqui, para chegar até aqui, para ele continuar subindo, entendeu? Mas ele precisa sair dessa posição, tá certo? Ele precisa sair desse movimento. Enfim, eu vou comentar mais sobre ele no mini índice, mas antes disso, vamos falar um pouco do dólar, porque rolou o trade lá no índice, eu quero deixar a explicação para vocês também. O dólar foi o seguinte, galera, assim que ele abriu, eu tinha comentado com uma galera, disse, ó, pessoal, o dólar, ele tá com cara de ficar romantizando isso aqui, ó, essa lateralidade, né? Então, a gente precisa que ele saia daqui para a gente ter uma percepção melhor dessa situação. Lá embaixo, embora ele tenha feito uma mudança de caráter internamente aqui no 1 minuto, eu vou trazer para o 5 para vocês entenderem aqui melhor. Ele muda o caráter dessa tendência, desse movimento. Estava nítido que ele também poderia fazer isso, tá certo? Basicamente já no final do movimento da tarde ali, ó, já no finalzinho, na verdade, né? E aí acaba que não fica tão legal. Mas se tivesse feito isso aqui durante o dia, né, mais cedo, ficaria interessante porque a gente teria a perca de uma estrutura e a gente ia ter essa mudança de caráter aqui, a gente ia buscar algumas regiões dentro dessa situação aqui. Inclusive, tem uma técnica que eu uso, né, um modelo aí que a gente usa, na verdade, eu e o Jada, que é essa leitura desse movimento aqui, ó. É um segredo, viu? É o segredo do Siri Cascudo, né, Jada? Do Bob Esponja. Mais um dos segredos da racionalidade. Mas enfim, cara, o dólar ele vem nessa situação. Tá na cara que ele já capturou esse ponto. Tá na cara também que nós temos um movimento de mitigação. Olha só que interessante. Movimento claro de mitigação. E que a gente vai ter um movimento que vai capturar aqueles topos lá em sequência. Tá certo? Então, o que é que a gente tem para o dólar? O dólar é continuidade de alta até então. Tá? A gente tem uma movimentação que dá até, tá bem nítido, né? Isso aqui é uma correção mais aguda, tá certo? A mitigação mais aguda e a movimentação, a continuação é na alta, tá certo? Então vamos ficar atento nessa movimentação aqui, até com liquidez aqui nesses pontos e tal. A gente tem que aguardar, tá? Para o dólar, vamos aguardar esses movimentos aí e fica mais claro, tá? Vou até deixar marcado assim, ó, como essa mudança de caráter aqui, a gente pode buscar por gatilhos na micro compradores, né? Ativos compradores na continuidade desse movimento de alta. Eu vou deixar isso aqui como um boss interno, vou mudar o caráter aqui nessa região também, que é um short interno, para poder continuar a validação e o rompimento daqueles topos aqui, ó. E existe aquele call high nessa situação aqui e esse alerta. E a continuidade desse movimento, né? Percebam que nós estamos nessa estrutura. Até então a gente pode querer capturar e fechar essa situação e chegar a esses pontos aqui à esquerda do gráfico, como eu tinha comentado. Tá bom? Então vamos aguardar esses pontos aí do dólar. O mini índice, falando aqui bem rapidinho, o que é que nós temos de mini índice, né? O que é que aconteceu hoje? Cara, muito previsível essa movimentação do mini índice, né? Percebam que aqui a gente consegue alinhar o fluxo de ordem. Mais uma vez, ó. Fake shock e boss. O que é que a gente tem? Nós temos uma mitigação desse range, que foi o range de impulso, que rompeu essa quebra de estrutura automaticamente. Olha só como é claro, bicho, isso. Muito claro. Nós temos esse swing point, que é justamente o movimento propulsor e rompeu e quebrou essa estrutura, como eu falei. Pegando o range de negociação do fundo ao topo, o que é que nós temos?
o fake shock, né? O tal do fake shock, tá? Que veio mitigar isso aqui, ó. Aliás, um choque interno, né? O fake shock foi lá atrás. Enfim, tivemos um choque interno nessa região. O mercado veio precificar, pegou aqui, ó, na região de desconto desse range que eu tracei agorinha e começou a impulsionar para cima. A partir desse momento, o que é que a gente tem? Nós temos um movimento, um ponto. Se você for prestar atenção, bem atenção mesmo, isso aqui quando abre, abriu com esse gap de alta. Era lógico, é óbvio que ia acontecer isso. Faz um choque dessa região interna também. E agora nós temos um terceiro range. Ó, esse range aqui, ó, que é essa estrutura. Automaticamente a gente tem uma região de desconto, onde o preço vem nesse ponto, na extremidade dele, e muda o caráter lá no tempo gráfico menor. Aí, meu irmão, era só o que eu queria, era só o que estava precisando, como eu falei para a galera. Pessoal, é compra no mini índice. Saímos do ao vivo, porque o ao vivo aqui já era meio-dia e pouco já. O feijão já estava no fogo, né? E aí acontece uma movimentação de choque interno, proporcionando essa entrada aqui, essa segunda entrada, porque no 1 minuto a gente tem uma quebra de estrutura interna também para aliar o fluxo de ordem. A gente tinha esse rompimento aqui, com esse fundo, e o trade estava exatamente aqui. O primeiro trade foi aqui, me posicionei, esse aqui foi uma segunda entrada que eu compartilhei lá no grupo. A partir do momento que ele rompeu e perdeu esse topo, ó, eu deixei meu stop aqui nessa região, aí ele rompeu ali, eu trouxe para cá e fui conduzindo, ó, olha só, condução aqui, ó. Fui conduzindo, fez topo, aguardei, né, gerou essa liquidez, que eu sabia que isso aqui era uma estrutura de impulso. Ele poderia vir capturar novamente essa liquidez e jogou o preço para cima. Quando rompeu aqui, eu trouxe para cá e fui conduzindo, conduzindo. Eu saí exatamente aqui nesse ponto. Exatamente aqui, ó, mais ou menos aqui. Acho que foi nos 50%, se não me engano. E aí eu saí desse trade. O que é que a gente tem para ele? Para o mini índice. O mini índice ele continua alta, beleza? Chegou a todos os pontos lá. Deixa eu só retirar essas marcações para não ficar manchando aqui, né? A gente tem uma estrutura na continuidade da alta, onde ele quebra mais um ponto, beleza? Sabendo disso, qual a pegada aqui? Deixa eu só apagar isso aqui. O que é que nós temos aqui nessa estrutura? Vários traders, velho, essa semana. Trader checkmate Tá mesmo. muito massa essa Muito semana. top, Tá muito velho. boa. Ó, a GBP gente USD hoje foi tá, só tá, filé. tá exigindo uma paciênciazinha, galera? Tá. Isso aí é... Gente... Mas, meu irmão, quem tá... Essa semana, vamos dizer que foi a semana dos pacientes, né, Jada? Olha lá. Seria um bom nome, é. Seria uma boa chamada. Não é? Porque, bicho, Top. sinceramente, quem tá esperando, aguardando direitinho, tá passando sufoco. Inclusive, você viu o Luiz lá na comunidade hoje, a mensagem que ele mandou pra gente? Vi, velho. Foi Vi. top, né? Muito Ele disse, top, pô, muito cara, top. a gente. Eu tava aqui agoniado, vocês me livraram da agonia. Eu esperei o trade, peguei na pinça. E eu acho que ele botou uns 1.200 reais, algo assim no bolso. Foi Foi muito top. 1.394 ou 2, alguma coisa assim. Eu até postei lá nos stories, Top lá no Instagram, demais. lá. É bom, né, a galera ver, né, bicho? Aí você para Top, e pensa, meu top irmão, o cara demais. 1.340 reais, o cara paga 50 reais, ele parece que é assinante do clube, se eu não me engano. 97 reais assinando o clube e fez 1.300 reais, ou seja, ele um dia de trade pagou o ano todo, Dia. ainda sobrou troco. Diga aí que Foi. doideira, né? Então, é Doideira, lógico, né? galera, que a gente não trabalha com essa visão, esse negócio de vendedor de curso, não sei o que, não, é porque a gente está aqui realmente falando que é algo muito top, né? E aí a gente é suspeito de falar, mas procura um aluno nosso. Se tiver um aluno aí que assiste aqui, comenta aí o que é que você acha da escola, porque é bom, né, a galera ver, entendeu? Então é top. Então aqui a gente tem essa liquidez aqui para o mini índice, aguardar, né? Guardar a captura desse movimento. Se ele vier perder topo aqui, pessoal, perdão, fundo aqui, tenham cuidado, tá bom? Porque talvez ele nem venha recuar muito aqui a respeito desse movimento, porque ele não perdeu topo. Mas fiquem atentos, tá? A movimentação do mini índice. Entra lá no. Eu vou fazer o seguinte: entra lá no chat geral e quiser dúvida, pode falar. Mas o mini índice ele tem essa liquidez aí, tá? Tem essa liquidez, a gente precisa esperar, tá bom? Esperar para poder a gente ver o que pode fazer dentro dessa estrutura aqui, tá certo? Até então, o fundo de referência para se perder é esse, cara.
para poder a gente ter uma percepção melhor, porque é esse fundo desse último topo. Mas eu acredito que ele vai fazer um gap de alta aí para capturar esses topinhos logo. Aí ele começa a recuar, a gente pensa em alguma coisa, ou induz para a gente comprar novamente e continuar, ó, metendo marcha. Beleza? Pode falar aí, Jade. Embora, meu povo. Vamos lá. Euro USD. O que é que a gente tem hoje aqui para o Euro USD? Primeiro de tudo, ele dá continuidade na movimentação de queda, tá? Captura essa primeira região aqui de liquidez interna, ó. Lembrando, qual é o nosso último ponto de estrutura? É exatamente essa região aqui, certo? Então, ele está agora buscando um ponto aqui de order block, está exatamente nessa região. A gente pode ficar de olho em como é que o preço vai reagir nesse ponto, tá? Não estou comprando antecipado mais, não estou mais comprando antecipado. Por quê? Porque esse gráfico ele pode a qualquer momento querer corrigir toda essa queda. E se a gente for olhar um cenário maior, essa última movimentação aqui de impulsão, a gente vê que todas essas regiões aqui de fundo estão acima de 50%. Então o gráfico pode tranquilamente querer fazer isso aqui para poder dar continuidade, tá? Assim como ele também pode ainda buscar toda aquela outra região lá, ó, corrigir 50% disso aqui e vir buscar essa base de preço. Ainda assim poderia ser somente uma captura para poder estar dando continuidade no movimento. Então tá na hora da gente ter cautela, tá? Tá na hora da gente ter cautela, não operar na antecipação. O mercado não está em um bom momento para operar antecipado. Por quê? A gente precisa esperar se ele vai de fato respeitar esse ponto de order block para continuar já alta desse ponto, ou se ele vai querer corrigir alguma estrutura maior, buscar essas capturas de liquidez. Ó. Esse é um ponto que a gente vê que tem bastante liquidez, que ele pode induzir, tá? Dessa última base aqui, a gente vê que ele já está em um ponto bem descontado. Então é aguardar o que é que ele vai fazer aqui nessa movimentação para a gente poder estar atuando, beleza? O detalhe hoje vai para o GBP USD, foi onde rolou trade, tá? Hoje ao vivo, a aluna perguntou, pediu para dar uma analisada no EURUSD, a gente tem a mesma situação, em que ele tem toda essa liquidez aqui acima de 50%, que ele pode querer induzir, tá? Vir aqui capturar para poder dar continuidade, assim como ele também está trabalhando nessa região aqui de order block, a gente pode aguardar para ver se ele vai segurar, a gente pode aguardar confirmações nesse ponto aqui, para ver como é que o mercado vai reagir, beleza? O trade que rolou hoje foi exatamente nesse ponto aqui, ó, onde ele faz essa movimentação de Bolsa interna, nessa região, deixa para a gente uma nova estrutura, exatamente esse ponto aqui, ó. E o detalhe, tá, meu povo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O mercado começou a querer corrigir. Assim que o mercado começou a querer corrigir, eu já disse logo, galera, o trade vai ser vendedor no GBP/USD. Podem ficar esperando aí que o trade vai ser vendedor. Por quê? Porque quando ele começar a corrigir, ele tende a capturar esse topo. Não vai ser uma movimentação de choque, vai ser somente uma captura, mesmo que a gente tenha esse BOS interno, ela está abaixo de 50%. Então, isso aqui é indução, vai ter gente vendendo aqui nesse ponto. O mercado pode responder, vir buscar essa primeira região de order block, mas com o feeling que eu já tenho de mercado, o que foi que eu alertei aos nossos alunos hoje na comunidade? Galera, olha só para um minuto disso aqui. Eu estou cansado de ver o mercado buscar esse ponto em cima de 50%. Induz a galera, porque a liquidez ela está aqui em cima, ó. A liquidez dessa estrutura que não foi capturada, ela está aqui em cima nessa base de preço. E aí ele induz a galera a fazer isso. Ele faz topo, fundo, ó, quebra a estrutura, muda o caráter internamente e vem buscar o quê? Ó? Tudo isso aqui está acima de 50%. A mesma coisa que a gente olhou lá. Ó. A gente puxa um range dessa quebra de estrutura aqui interna e a gente vê que ele está acima de 50%. Então era normal ele vir querer capturar aqui para poder dar continuidade nessa movimentação altista. E o que é que eu disse aos nossos alunos hoje, galera? A gente não vai vender aqui. A gente não vai vender aqui. A gente vai vender no topo, na captura dessa região aqui de liquidez. Dito e feito, o mercado começa a andar, ó, coisa linda. Assim como o índice também não rolou durante o horário do pregão, né? Veio acontecer um pouquinho depois que a gente finalizou, mas ficou
bem dito lá para todo mundo. E essa era a região na qual a gente poderia estar aguardando alguma movimentação do mercado. E aí ele vem buscar esse ponto, ele busca lá a região de order block e logo em seguida, aí sim ele dá continuidade no movimento e vem perder esses fundos. Então, um trade muito top. Eu não peguei esse trade, esperei que ele fosse buscar 50% ali da região, esperei um pouco mais, acabou não ativando ali a minha ordem a limite. Eu deixei ela nesse ponto aqui, ó, desse rejection block, mas ela segurou nessa regiãozinha aqui de order block e aí já está dando continuidade nessa movimentação de queda. Beleza, galera? Então, deixa eu só falar sobre o ouro rapidamente para a gente finalizar. O que é que a gente pode esperar do ouro? É a mesma coisa. Ó. O ouro começou a querer capturar, ainda joga só um paviozinho ali. Ele ainda está com cara de indução nessa movimentação aqui, ó. Pode ser que ele ainda queira fazer esse movimento para vir trabalhar abaixo de 50%, para depois dar continuidade. Então, para o ouro, eu sigo aguardando. Ainda não estou pensando em possibilidade de trade nesse momento. Preciso ver como é que ele vai trabalhar aqui embaixo, correlacionar ele um pouco com os outros ativos que a gente sabe que tendem a responder junto, para poder voltar a estar montando posições de trade aqui no ouro. Beleza? Então é isso, Felipe. Mais um estudo do mercado finalizado. Amanhã tem mais estudo. Eita, amanhã é sexta, né? Amanhã é Amanhã é sexta-feira. sexta, é dia de descansar, né, galera? Fim de Amanhã semana. é show de bola. Então é isso, galera. Tamo junto. Deus abençoe a Isso, meu todos. Vamos povo. pra cima, Valeu. viu? Não esqueçam, viu? Link na descrição aí. Entra lá no chat geral. Valeu. Embora.